Iniciaremos mais uma aula de matemática básica e raciocínio lógico do 7º ano. E a aula de hoje está na página 66 e nós começaremos analisando essas questões aqui que não tem cálculos. Tá? Eu adiantei um pouco para o vídeo não ficar muito longo. Observe as contas no quadro. Então, aqui eu tenho 4 continhas com 79 multiplicando por alguns números. E aqui pede para, sem efetuá-las, responder quais são as duas multiplicações que têm o mesmo resultado. Ó, as que têm os mesmos números, tá? 79095, 79 com 9,5. Então, se a gente observar aqui, eu tenho duas casas decimais na resposta, e aqui eu tenho uma casa na de cima e uma casa na de baixo, que a resposta vai dar duas casas decimais. Então, essa e esse valor aqui são as duas continhas que têm o mesmo resultado. Pode conferir com calculadora. Quais multiplicações têm produto menor que 79? Então, aqui, ó, 1 vezes 79, 1 vírgula, tem uma parte inteira e aqui também tem uma parte inteira. Então, significa que esse resultado vai dar maior que 79. Então, os que vão dar menor, esse aqui, que é 0,95, que é menos que 1, e esse que é o mesmo resultado, a mesma resposta. Então, são as mesmas multiplicações da letra A. E qual delas tem o maior valor? Então, aqui a gente vai observar se essas são as menores, essas duas são as maiores. Mas aqui eu tenho uma diferença de 1,01 e 1,1, que é a mesma coisa que 1,10, comparando aqui, deixando com duas casas e duas casas. Então, esse, ó, 0,1 e 10, o 10 é o maior. Então, essa multiplicação é a multiplicação que tem o maior produto. Vamos à questão 9. Questão 9 diz: agora só vale usar a calculadora para conferir os resultados. Efetue as multiplicações. E aqui tem uma dica. Em alguns casos, você pode descobrir o resultado com base em cálculos anteriores sem efetuar uma nova conta. Eu já iniciei. Resolvendo a primeira multiplicação, 3,21 vezes 0,45, fazendo a multiplicação, o resultado final são com 4 casas decimais, 2 e 2. Então, voltando aqui a vírgula 4 casas, o resultado vai dar 1,4445. E essa aqui embaixo, ó, são os mesmos números e a mesma quantidade de vírgula. 3 com mais uma, 4 casas. Então, o resultado dessa multiplicação serve para as duas. A questão, as duas próximas também são iguais, mas aqui tem uma diferença. São os mesmos números, multiplicando 7,2 vezes 32. Como eu tenho uma casa decimal só, a vírgula só anda uma casa, 230,4. E aqui eu tenho os mesmos números, mas a quantidade de casas decimais é diferente. Aqui eu tenho uma casa decimal com mais duas, 3. Então, voltando à vírgula, 3 casas, ó, 1, 2, 3, a vírgula vai ficar depois do 2, 2,304. Na questão seguinte, 0,3 ao quadrado, 0,3 vezes 0,3, eu tenho uma casa decimal com uma casa decimal, significa que a resposta vai ter duas casas depois da vírgula. 3 vezes 3 é 9, e preenchendo aqui com o número com zero, com o espaço que faltou, 0,09, 9 centésimos. O mesmo raciocínio eu uso aqui para 0,2 ao cubo, 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. A resposta vai ter 3 casas decimais. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Eu completo aqui com 0 para dar o resultado da multiplicação. Então, vamos agora às divisões da letra B. Na letra B, pede para efetuar as divisões até obter resto zero. Então, mesmo que você baixe todos os números e a divisão não acabe, coloca vírgula no quociente e continua a divisão. Então, vamos à primeira. 32,5 dividido por 0,05. Para a gente começar efetuando qualquer divisão, a gente tem que igualar as casas decimais. Aqui eu só tenho uma casa depois da vírgula, aqui eu tenho duas. Para dividir, eu preciso ter duas e duas para poder eliminar a vírgula. Agora sim, eu posso dividir. 3.250 dividido por 5, porque esse 00 antes não tem valor. E começando essa divisão, a gente vai começar pelo 32. 32 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. 32 menos 30 é 2, baixa 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25. 25 menos 25, 0. Baixa um 0. Como não dá para dividir, acrescenta o 0 no quociente e acaba a divisão. Então, aqui, 650 é o resultado. Na letra B. Aliás, não é letra B, é a próxima questão. Todos fazem parte da letra B. 32,5
dividido por 1,25. Duas casas decimais e uma. Então, completo com vírgula, com zero, para cortar a vírgula. Fica 3.250 dividido por 125. Então, 325 dividido por 125 dá 2. 2 vezes 125 dá 250. E 325 menos 250 dá 75. Baixa o zero. 750 dividido por 125 dá 6. 6 vezes 125 é 750. 750 menos 750 é zero. Agora, vamos à próxima divisão. 48,72 dividido por 2,4. Primeiro, igualando as casas decimais, duas casas decimais com mais uma casa aqui. Então, fica 2 e 2. Aí, eu elimino a vírgula. E aqui eu vou dividir 487 por 240. Que dá 2. 2 vezes 240 é 480. E 487 menos 480 dá 7. Baixa o 2. 72 dividido por 240 não dá. Eu baixei o número e ainda foi insuficiente. Então, eu coloco um zero. E aqui eu acabaria a divisão, mas pede para terminar até o resto ficar zero. Então, eu coloco uma vírgula, acrescento um zero para poder continuar. 720 dividido por 240 dá 3. 3 vezes 240 é 720. 720 menos 720, zero. Então, aqui eu tenho 20,3. E essa outra a gente fez 26. Agora, vamos para a próxima divisão. 48,48 dividido para 4. Aqui eu tenho duas casas decimais, aqui não tenho nenhuma. Então, para tirar essa vírgula, eu acrescento 2 zeros para ficar com a mesma, os zeros correspondentes às casas decimais que ele não tinha. Agora, eu vou começar dividindo. 484 por 400 dá 1. 1 vezes 400 é 400. 484 menos 400 dá 84. Baixa o 8. 848 dividido por 400 dá 2. 2 vezes 400 dá 800. 848 menos 848. Coloco uma vírgula, não tem mais número para baixar, acrescenta um zero e continua. 480 dividido por 400 é 1. 1 vezes 400 é 400. 480 menos 400, 80. Coloca um zero e continua. 800 dividido por 400 dá 2. 2 vezes 400 dá 800. E 800 menos 800, 0. Então, a próxima divisão, 12,12 é o resultado. Vamos à próxima. 1,27 dividido por 25,4. Duas casas decimais e uma casa decimal. Então, acrescento um zero para ficar 2 e 2. E elimino as vírgulas. 127 dividido por 2.540 não dá. Então, eu coloco um zero vírgula. Agora, ficou 1.270. Ainda não dá. Então, eu coloco um zero para poder dividir. 12.700 dividido por 2.540, qual valor será essa divisão? Dá 5. 5 vezes 2.540 é 12.700. Então, 12.700 menos 12.700, 0. Então, aqui, nessa divisão, 0,05 ou 5 centésimos. E a última divisão, 1,35 dividido por 45. Aqui eu tenho duas casas decimais, aqui não tenho nenhum. Então, eu tenho que colocar 2 zeros, que é o correspondente a essas duas casas, e vou tirar a vírgula. Mesmo caso do anterior, 0, vírgula e 0. Ainda é insuficiente, então eu coloco um zero aqui e outro zero aqui. 13.500 dividido por 4.500 dá 3. 3 vezes 4.500 dá 13.500. 13.500 menos 13.500, 0. Com isso, a gente finaliza a última divisão e o resultado é 3, 0,03 ou 3 centésimos. Nessa atividade, você multiplicará frações com a ajuda de desenhos. Primeiro, pede para desenhar um retângulo e pintar a metade dele. Então, desenhando o retângulo e pintando a metade desse retângulo. Próxima dica, agora assinale no desenho 1/3 de 1/2. Ou seja, eu vou dividir isso aqui em 3 partes.
Dividir em 3 partes, aqui pede para eu pintar, ó, 1/3 pintar 1. Então, essa parte aqui mais escura para destacar. Que fração do retângulo você marcou? Isso aqui corresponde a 1/6, ó, tá dividido em 6 partes agora, e eu pintei 1, tá? Um que tá mais escuro, foi a segunda parte da informação, tá? E com isso a gente faz a multiplicação de 1/3 vezes 1/2, 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 2 é 6, igual a 1/6. Desenhe outro retângulo e pinte a metade dele. Então, um novo retângulo com a metade pintada. A seguir, assinale 1/4 de 1/2, ou seja, vai dividir em 4 partes e pintar 1. Dividido em 4 partes, e eu vou escurecer uma parte dessas. Então, a pergunta: que fração do retângulo você assinalou? Então, aqui eu tenho 1/2 vezes 1/4, que é igual a 1/8. Então, respondendo, que fração do todo você assinalou? 1/8. E o primeiro, 1/6, que é 1/8. 1/8. Letra C, 1/6, 1/8. É bem mais fácil multiplicar sem precisar desenhar, tá? Vamos multiplicar. 1 vezes 1 dá 1, 5 vezes 2, 10. 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 4, 12. 1 vezes 1 é 1, 6 vezes 2, 12. 1 vezes 1 dá 1, 5 vezes 4, 20. Com isso, a gente finaliza essa letra D.